Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, versículo 18. Se você encontrou, diga glória a Deus. Amém, glória a Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 18 em diante. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Obrigado, Miguel. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Diga comigo essa noite: pescador. Diga pescador de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, o seguiram. Feche teus olhos. Pai, eu te louvo pela tua palavra, que é viva e que é eficaz, e que essa palavra, Pai, venha de encontro às nossas vidas hoje, trazendo a porção que vem do Senhor para nós. Pai, que o nosso coração venha estar, ó Pai, cheio, ó Pai, desejante mesmo, ó Pai, da tua presença. E que o Senhor, ó Pai, dê ordem aos seus anjos a respeito de nós, dê ordem aos seus anjos a respeito desse culto, dê ordem aos seus anjos a respeito das nossas vidas, das nossas famílias, Pai. Cerca esse lugar agora com a tua unção e com a tua graça. Pai, que os anjos do Senhor tenham liberdade no nosso meio, para ministrar no nosso meio, ó Pai, em total liberdade. Pai, que o Senhor ative em cada um aqui hoje, ó Pai, uma unção nova, uma autoridade nova, um manto novo, que possamos entrar e mergulhar no melhor do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Nossa, amém? Amém, irmão, pelo amor de Deus, velho, que é isso? A nossa vocação tem que ser de quê? Pescador de homem. Nós somos chamados e fomos chamados para sermos pescadores de homens. Jesus, quando chamou os seus discípulos, ele ensinou-os a pescar com estratégias verdadeiras, com estratégias claras, com estratégias que iam mudar a vida deles. Essa semana, quando eu estava tirando um tempo para ministrar e arrumar a palavra do culto, para trazer uma palavra para você essa semana, a qual o Senhor queria ministrar nas nossas vidas, o Senhor falou muito ao meu coração dessa palavra. É uma palavra que eu já até ministrei na igreja há 3 anos e meio atrás, e quando ela fala a respeito da nossa posição diante do Senhor, e para que Ele nos chamou, eu disse: Senhor, mas eu não gosto muito de repetir alguma palavra. Deus falou para mim: mas agora você tem outro povo, e muitos não sabem pescar. E eu quero te falar que hoje eu liberarei sobre você uma unção nova sobre a sua vida. Porque quando o Senhor me disse a respeito de pescaria, Ele me disse de vidas. E quando Ele me fala de vidas, Ele me fala de unção. E quando Ele me fala de unção, eu creio que a mão do Senhor pesa sobre nós, trazendo graça, trazendo vida e porção que vem dEle. Amém? Então, para que tudo na nossa vida tenha êxito, precisamos de estratégias. Precisamos de estratégias, e o legal disso tudo é que todas as vezes quando você vai falar a mesma palavra, Deus muda ela toda. Isso é que é interessante. Então, quando nós precisamos de estratégias para seguir a nossa vida, na verdade, cada um de nós fomos pescados através de uma estratégia. Se você está aqui hoje, é porque um dia você foi pescado através de uma estratégia verdadeira, através de algo que vem de Deus, algo que Deus tirou, algo que Deus moldou, algo que Deus fez, e trouxe em você uma estratégia, para você ou para a pessoa que te pescou, deu a ele uma estratégia. A arte de pescar por si próprio é uma estratégia natural. A arte de pescar por si próprio é uma estratégia natural. Pai, diante do Senhor, eu quero colocar a minha vida. Nada, absolutamente nada, que acontece nesse lugar, vem se não for do Senhor. Toda direção, todo mover, toda graça, tudo vem do teu trono. A ti eu dou honra, a ti eu dou glória, louvor, majestade, não há outro nome acima do teu nome.
Só o Senhor é Deus. O Senhor estabeleceu nesse lugar a tua vontade, a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Nada pode sair do controle da tua unção, da tua vontade, porque o Senhor é soberano. O Senhor, ó Pai, exaltou o nome de Jesus acima de todo nome, e todo nome, ó Pai, se dobrará, ó Pai, todo joelho se dobrará diante do nome do Senhor, porque naquele dia o Senhor, ó Pai, exaltou o nome de Cristo acima de todo nome, dando a Ele autoridade, dando a Ele poder, dando a Ele glória, honra e graça, porque Tu és o nosso Deus, em nome de Jesus, amém. Então, quando somos pescados, nós entendemos que algo é diferente na nossa vida, e para si próprio, a arte de pescar, ela já é uma estratégia. Ninguém pesca sem uma estratégia, é uma estratégia natural a arte de pescar. Mas quando Jesus chama os seus seguidores para uma pesca, Ele chama eles para uma pesca diferente. Jesus diz para eles: venham ser pescadores de homens, de vidas. A pescaria natural já é uma arte, já é uma estratégia. Você não vai pescar sem uma estratégia. Quando estamos pescando, cada um tem uma maneira de pescar diferente, ou uma estratégia diferente para pescar o peixe que ele deseja. Uns não tomam banho na beirada do rio, fica lá na beirada do rio sem tomar banho, de medo do peixe sentir o cheiro e não pegar. Outros não conversam na beirada do rio. Outros não correm no barranco, porque se correr vai espantar os peixes. Outros não usam roupas claras, porque fala que vai refletir na água e assustar os peixes. Então cada um tem uma estratégia para pescar. Cada um tem uma estratégia diferente para pescar. E você vê, na igreja mesmo, temos N pescadores. O irmão Tião não está aqui hoje, porque a irmã Wagner estava um pouco dodóizinha, de certo ela não melhorou muito, mas é um pescador. O irmão Benoá, um pescador de estratégias naturais, e outros, o seu Ded, e outros aqui são meia boca, mais ou menos, são pescador mais ou menos, mas pescam seus peixinhos. Então cada um tem a sua estratégia diferente para pescar, cada um usa algo diferente para pescar. Agora, existem dois lugares específicos, ou mais, pode-se colocar mais, porque contando uma represa também, onde a água é corrente, por mesmo sendo represa, ela tem uma água que é corrente. Existem lugares onde a água são correntes, mas dois lugares que nos chamam a atenção, onde há muito peixe, é nos rios e nos mares. Tanto nos rios ou nos mares, nesses dois lugares você vai encontrar todo tipo de peixe, toda espécie de peixe existentes no mundo. E então quando você vai pescar no rio ou no mar, você pode pescar qualquer tipo de peixe que há naquele rio ou que há no mar. Também existem três formas específicas que conhecemos, mais naturais, de pesca, formas conhecidas de pesca no nosso meio, e é nelas que eu quero me deter com você essa noite. A primeira delas, o anzol, né? Vara e anzol. A segunda, a rede, e a terceira, o arpão. Pouco conhecida para nós, mas é a mais conhecida dessas três: o anzol, a rede e o arpão. E o anzol, para essa forma de pescar, eu preciso de uma isca. Ninguém pesca de anzol sem isca. Eu nunca vi ninguém pescar com anzol sem isca. E também preciso de muita paciência para pescar com anzol. Eu preciso de muita paciência, pois a paciência é uma arte para quem gosta de pescar com anzol. Porque você fica ali, amado, sentado, com a varinha ali na mão, com o anzol dentro d'água, com sua isca, e às vezes passa horas e horas e horas sem nenhum puxão. Então a pessoa precisa de paciência, ela precisa de paciência para isso. Para quem gosta de pescar com anzol, ele precisa de paciência. Porém, esse tipo de pesca é preciso do quê? Da isca certa. Você tem que ser uma isca certa para cada peixe, não é uma isca para todo tipo de peixe. Cada peixe tem uma isca certa. É lógico que você pode usar o milho, que você vai pegar um piá, uma piampara, e outros também, e também uma soja e outros, mas uma isca certa, específica, você vai trazer aquele tipo de peixe que você quer. Para cada tipo de peixe, você precisa de uma isca especial. É óbvio que isso é claro para a pescaria de anzol. Essa pesca, ela é uma pesca lenta, ela é de pouco a pouco, é de um a um. É uma pesca que você pega um, você pega outro, mas é algo lento, é um de cada vez, é um por vez. Essa pesca, de certa forma, ela pode ser lenta, mas ela é prazerosa para aquele que pesca.
Nesse tipo de pescaria, você ativa em você os sentidos mais aguçados que você tem. Você começa a perceber as coisas que passam. Você começa a perceber melhor o tempo, você começa a perceber melhor a água, você começa a perceber tudo que está à sua volta, para que você tenha êxito na sua pescaria. Você tem que se comportar bem. Para quê? Para não assustar o peixe. E sem dúvida você tem que saber usar o material que você tem na mão. Senão você não vai pescar nada. Não é de qualquer jeito que você chega, vai jogando o anzol e vai pegando algo. Não. A pescaria de anzol, ela é trabalhosa. Porém, pescando de anzol, você pode pescar em lugares onde a rede e nem o arpão vai entrar. A pescaria de anzol vai dar a você uma opção de lugar aonde nem a rede e nem o arpão vai entrar. Há lugares onde só a vara e o anzol vão entrar, podendo aí pescar bons peixes, dependendo do que? Da minha persistência, da minha paciência, da minha astúcia, da minha agilidade, mas também do meu trabalho e da minha dedicação. Esse momento é um momento ímpar na vida do pescador. Não é preciso de muita gente para você pescar de anzol. Aliás, pelo contrário, você, quando faz a pescaria de anzol, quando faz sozinho, você tem até um êxito maior. Você tem até uma dedicação maior. Você vai obter um êxito maior, porque você vai mais dedicado, vai mais concentrado. Você tem que ter concentração, dedicação, pois é de pouco a pouco. O anzol você não vai encher o jiqui de uma hora para outra, não vai encher o balaio de uma hora para outra, é algo de pouco a pouco, é um a um, é um a um. Essa pescaria vai render pouco, ela não vai render absurdos na sua vida, mas ela vai ser lenta, porém, ela tem que ser o quê? Constante. Constante. Ela tem que ser uma pescaria constante, para você obter um bom resultado. A segunda coisa que eu te disse, ou o segundo método para pescarmos, é a rede. E Jesus fala muito de rede. E a rede é algo diferente do anzol. A rede você precisa de quê? De ajudadores. Você precisa de discípulos. A rede você precisa de gente para estar com você, que possam te ajudar, pessoas que vão ser treinadas para esse tipo de pesca. A rede é algo diferente. A rede, ela valoriza a sua atitude como equipe. Ela não é sozinha. Não é você sozinho que vai pescar de rede, é uma equipe que pesca com você. Ela é mais difícil, ela é cansativa, pois muitos peixes vêm de uma vez só. Por essa razão, nós não vamos conseguir nunca pescar com a rede sozinho. Usando esse método, precisamos de ajuda, mas de ajuda qualificada. Não é qualquer ajuda. Uma ajuda sem qualificação pode estragar o peixe. Pode estragar o peixe na rede e depois que tirá-lo da rede, estragando a pescaria inteira. A qualificação sempre é necessária para qualquer lugar da nossa vida, amado. E não é diferente sobre a pescaria. Pelo fato que temos que entender que para pescarmos, temos que ter pessoas qualificadas com esse tipo de pescaria. E eu quero que você entenda o que eu estou dizendo para você essa noite. E no final você vai entender todas essas coisas. Porque esse tipo de pescaria aponta para cada opção que temos para ganhar vidas para o Senhor. Então, esse método acrescenta muito na nossa vida? Acrescenta, de uma vez só. Mas temos que buscar o quê? Qualificação, conhecimento e atitude é que vai motivar as pessoas que vão andar conosco, que vão nos ajudar a pescar com a rede. Você tem que qualificar pessoas, você tem que buscar conhecimento, você tem que entrar verdadeiramente naquilo que o Senhor quer para você aprender a pescar com a rede. A pescaria vai render muitos peixes de uma só vez, pois uma grande jogada de rede, ela vai abrir algo grande, e vamos usar a rede, ela como se fosse tarrafa também, se você não quiser passá-la, mas uma rede passada, uma rede jogada, ela vai trazer muitos peixes de uma vez só, muitos peixes. Agora, esse tipo de pesca é diferente do anzol e também do arpão, pelo fato que o anzol e o arpão, você escolhe o peixe que você quer pescar, porém com a rede não tem jeito. Vem peixe de tudo quanto é tipo, você não pode escolher. Vem peixe de tudo quanto é espécie, de todos os tamanhos, de tudo quanto é jeito. Com o anzol e o arpão você pode escolher o peixe, mas com a rede é impossível você escolher o tipo de peixe que você vai pescar, o tipo de pessoa que você vai ganhar. Então, vem pessoas de todos os jeitos, de todos os tipos, de todos os problemas, mas também vem pessoas com muitas qualidades, capacidades e dons. Isso é o que acontece. Essa pescaria multifuncional
faz tudo de uma só vez. Quando você lança a rede e ela abrange uma quantidade de peixe, quando você puxa com seus ajudadores, vem gente de tudo quanto é tipo, vem pessoas de tudo quanto é jeito, pessoas que não têm problemas, outras que têm, pessoas que têm muito, pessoas que têm pouco, e você tem que saber trabalhar com esse tipo de peixe. Por isso a qualificação dos ajudadores é fundamental. Então, com a pescaria monstruosa dessa, eu preciso de pessoas para me ajudar a puxar a rede, pois essa rede, ela vem muito cheia, ela vem cheia de peixe. Isso implica em que? Trabalho, dedicação. Agora, é preciso de ajudantes, discípulos, como Jesus colocou muito bem aqui, que tenham pelo menos a noção dessa maneira de pescar, ou que desejam aprender a pescar. Quando Jesus chamou os seus discípulos, eles estavam pescando. Quero te dizer algo essa noite. Nenhum dos discípulos que Jesus chamou, eles estavam sem trabalhar. Todos tinham uma função. Todos trabalhavam. Todos. Todos tinham algo para fazer. Todos estavam fazendo algo. Um era pescador, outro contador, outro outra coisa, e assim vai. Todos trabalhavam em algo. Todos faziam algo. Às vezes você olha para você e fala, mas eu tenho muita coisa para fazer, por isso eu não me envolvo tanto. Não, o Senhor chamou todos e todos faziam algo. E Ele disse, deixa as redes, eu vou te ensinar a ser pescador de homem. Agora, para que nós entendamos, quando você é lançado da rede e ela é puxada, se você não souber puxar essa rede, trazer essa rede até você, ela vai rasgar, ela vai perder peixes valiosos, vai escapar peixe das suas mãos. Esse tipo de pesca, ele é tremendo, porque ele te ensina a fazer no mínimo duas coisas. Primeiro, a pescar, e segundo, a formar e qualificar pessoas. Esse tipo de pesca te ensina a pescar, te ensina a qualificar e a formar pessoas, porque você precisa de pessoas assim, treinando-as para te ajudar a pescar. É muito trabalho para não perder os peixes. Nenhum peixe pode se perder. Essa pescaria não pode ser confundida com um evento, ou com algo muito festivo. Não é algo festivo, não é evento. Essa pescaria é tão séria como qualquer outra. Ela requer esforço, muito conjunto dos participantes. E é nesse tipo de pescaria que se testa e se qualifica a unidade dos pescadores. É nesse tipo de pescaria é que você é testado. E a terceira forma de pescar que eu coloquei aqui é o arpão. Essa forma de pescaria é preciso ter coragem. Ninguém pesca com arpão sem coragem. Pois essa forma de pescaria, você tem que mergulhar nas águas mais profundas. Esse tipo de pescaria é uma pescaria de risco, e só trabalha com ela quem sabe mergulhar em águas profundas. Porque se você não souber controlar a sua vida em águas profundas, você morre. A pescaria de arpão, ela te condiciona a pescar pessoas que se escondem da presença de Deus. Essa pescaria de arpão, ela vai te condicionar a trazer pessoas que se escondem no mais profundo do mar. E a Bíblia fala do mar, que o mar é lugar de morte. Então esse tipo de pescaria vai te ensinar a ir em caminhos de morte, para trazer pessoas para o Senhor, pessoas que estão mortas nos seus delitos, nos seus pecados. Essas pessoas têm deixado as suas vidas no mar, e lá nesse mar elas têm escondido os seus dons, seus talentos, seus ministérios. É lá nas profundezas do mar é que eu preciso ir até elas. Mas para ir até elas eu preciso no mínimo de uma estratégia, de um curso, de um rumo, para mergulhar bem. Pois essas águas exercem uma pressão muito forte sobre o mergulhador. Amado, a pescaria de arpão, quando a pessoa mergulha, geralmente ela não mergulha com oxigênio, e simplesmente só o oxigênio do pulmão. Se ele vacilar, ele morre ali embaixo. Ele tem que ser esperto, ele tem que saber pescar. A pressão dessa pescaria é muito grande, pois ela requer muito fôlego, muita dedicação. Não se pesca de arpão sem estratégia. A eficiência e êxito dessa pescaria requer algo diferente do pescador, uma estratégia nova sempre para ele, e requer dele coragem. Um exemplo de um peixe grande que é pescado com arpão, aliás, esse peixe só é pescado com arpão, é a baleia, que é o maior peixe
do mundo. E ela é pescada somente com arpão. Somente com arpão que você pesca grandes peixes. E quem não está preparado, logo, ele se cansa, deixa de pescar. Como que essa pescaria é tão difícil? Porque ela requer de você dedicação verdadeira. Se você não se dedicar, não se qualificar, não entender que você tem que ter coragem, não desistir, você logo larga de mão. Nesse tipo de pesca eu tenho a minha resistência testada, minha perseverança testada. É elevado um grau na minha vida. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas. Eu quero começar minha palavra com você essa noite. Lucas capítulo 9, versículo 57. Eu já te expliquei o que é pescar e os 3 tipos de pesca. Lucas 9, 57 diz o seguinte: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu: permiti eu ir sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me os que estão em minha casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tenha posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Sabe, amados, pessoas sempre têm desculpas. O Senhor tem chamado pessoas e às vezes as nossas desculpas são as mesmas. Ela varia de pessoa em pessoa, mas o sentido da desculpa é a mesma. Não tenho tempo, não posso ir, tenho que fazer algo primeiro, não tem como deixar isso, não tem como deixar aquilo, não tem como eu me ausentar da minha empresa, da minha casa, dos meus negócios, não tem como eu fazer isso, não tem como eu deixar a minha produção, não tem como eu deixar as minhas vacas, não tem como deixar isso, aquilo outro, não tem como, sempre a resposta é a mesma, não tem como eu fazer isso, não tem como, não tem jeito de eu fazer isso. Então, sempre usamos esse tipo de resposta. Sempre quando alguns são sacudidos por Deus, eles se escondem, ou procuram justificativa para se esconderem da responsabilidade do Evangelho. O Senhor chamou aquele jovem e falou: vem, segue-me. Ele só: deixa eu primeiro sepultar meu pai, para depois eu te seguir. Aí Jesus disse para ele: deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Sempre temos uma justificativa, e às vezes ela é plausível. Sempre vamos ter isso. Os discípulos de Jesus estavam pescando, quando ele passa e chama Simão e André, eles podiam ter falado para o Senhor: Senhor, deixa primeiro nós pegarmos os peixes do dia, para nos alimentarmos. Quando ele chamou Tiago e João, ele podia ter falado para ele: Senhor, deixa primeiro nós consertarmos as redes dos nossos pais, e eles vão pescar, e depois nós vamos com o Senhor. Mas nenhum deles respondeu isso para o Senhor. A Bíblia fala que eles largaram tudo e o seguiram. Quem me encontrar e deixar a sua vida por mim, achá-la. Jesus disse: aquele que perder a vida por ele, vai encontrar. Aquele que deixar todas as coisas por ele, vai encontrar. E às vezes nós queremos no Senhor Jesus, sabe de que jeito? Do jeito que nos sirva. Ao primeiro que o Senhor chama, ele fala: mestre, deixa eu te seguir. Ele fala: olha, eu não tenho nada para oferecer, O Filho do homem não tem um lugar para reclinar a sua cabeça. E às vezes nós queremos servir o Senhor de uma maneira seguinte: Senhor, eu quero te servir, mas me dá isso. Senhor, eu quero te servir, mas me dá um esposo, me dá uma esposa, me dá um filho, me dá uma casa, me dá um bem, me dá um carro, me dá isso, aquilo, outro, melhora a minha vida. Nada que isso seja errado, amado. Nada que isso seja errado você pedir. Eu acho que você tem que pedir, porque a Bíblia fala: pedi e dar-se-vos-á. Mas não é barganha com Deus. Você não faz barganha com o Senhor dizendo a Ele: me dá que eu te sirvo.
Não é assim que funciona. Não é assim que fazemos. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Senhor, me dá um celular novo, para eu ficar passando mensagem no culto, que aí eu vou te adorar. Não é assim que funciona. Não é dessa maneira. E aquele que estiver passando mensagem no culto, o celular vai queimar. Olha lá, hein? Quando eu falo, acontece. Então, não é assim que funciona. Não é dessa maneira, não é barganhando com o Senhor que você vai pedir algo para Ele. Senhor, me dá isso, que eu vou fazer isso para o Senhor. É fazer sem querer algo em troca. Isso é amor. Ou você acha que quando Deus mandou Jesus para morrer por você, Ele queria algo em troca? Ele queria simplesmente que você o aceitasse. Mas Ele te deu a escolha de aceitá-lo. Você aceita se quiser. É algo seu e dele, é particular. Muitos querem e desejam cargos, reconhecimento, mas o encargo e trabalho de pôr a mão no arado, pouco se dispõe com coração amoroso. Pouco se dispõe. Não, irmão, vem para a igreja que eu vou te dar um cargo. Quanto nós temos escutado isso, para todos os lugares. Vem para a igreja que eu vou pagar sua água, seu telefone, sua energia, pode vir. Você acha que isso funciona assim? Você acha que Deus trabalha dessa maneira? Você acha que é o método de Deus trabalhar para ganhar vidas é assim? Muitos querem os cargos, mas não querem a responsabilidade deles. Querem os cargos, mas não querem um encargo da obra. Há um encargo sobre nós, há uma responsabilidade sobre nós. Poucos têm posto a mão no arado e seguido para frente. Muitos têm posto a mão no arado e, infelizmente, contrariando a palavra, têm olhado para trás. Têm olhado para trás. Têm deixado, têm esquecido do que é a responsabilidade. Não têm feito algo por amor, algo verdadeiro, buscam interesses, interesse próprio. Essas pessoas não servem para serem pescadores. Pessoas dessa maneira nunca vão ser pescadores. Nunca vão entrar naquele propósito de ser convencido ou chamado pelo Senhor. Vem ser pescador de homem. Esse tipo de pessoa nunca vai entender o chamado para ser pescador. Pois eles não são pescadores. São donos de peixaria. Não são pescadores. E são sempre comprometidos com algo primeiro, e nunca com o peixe. E são sempre comprometidos com algo, e nunca com pessoas. Nunca. Esses não são comprometidos, mas eles se comprometem com algo primeiro, para não se comprometerem com o seu chamado. Pastor, como eu não sou comprometido, eu tenho comprometimento com a minha casa, com o meu lar, com a minha família, com o meu esposo, com tudo. Eu sou uma pessoa comprometida. Você se compromete com todas as coisas, menos com o Senhor. E a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão. É engraçado que nós sabemos de cor alguns versículos, só não aplicamos. Um dia, estava numa célula, e eu era bem jovem, e entrou um senhor bêbado, e ele ia sempre na minha célula. Eu não sei o que é isso, esse cara, mas tá bom. Ele ia lá, e ele gostava sempre de falar, e um dia eu dei a oportunidade para ele, vou deixar você falar, pode falar. E ele realmente conhecia a Bíblia. E ele deu uma aula teológica, e falou sobre todos os conhecimentos bíblicos, de revelações bíblicas, algo que eu fiquei encabulado. Aí os irmãos falaram, ô pastor, o senhor viu? Não era pastor ainda. Ô Gustavo, você viu como ele conhece? Aí eu disse para ele, o senhor está de parabéns, o senhor conhece muito. Só falta uma coisa na vida do Senhor. Ele falou, o quê? Eu falei, aplicar o que você já conhece. Você está com a sua vida acabada, bêbado. Passa aqui caindo todos os dias. Você conhece, mas não aplica. Se você conhece e não aplica, você é ouvinte inoperante. E não ouvinte praticante. Conhecer e não aplicar. A letra mata, eu disse para ele, mas o Espírito vivifica. Arruma a tua vida, entrega a tua vida para o Senhor, porque esse conhecimento vai te levar à morte, e o seu julgamento será diferente do meu, porque o seu julgamento é por conhecer demais, e não aplicar na sua vida.
Às vezes nós conhecemos, não aplicamos. Estamos comprometidos com todas as coisas, não aplicamos. Agora, o dono de peixaria, para ele o peixe, a pessoa, é apenas o lucro do dia. O dono de peixaria está comprometido simplesmente com o lucro. O peixe não é nada mais, nada menos do que um objeto, uma moeda de mercado. Não, a minha igreja tem tanto, a minha célula tem tanto, a minha rede tem tanto, e isso tem tanto na minha igreja. Moeda de mercado. Pessoas egoístas, mercenárias, só querem lucrar. Quantos olham para a igreja e veem ali uma oportunidade para lucrar em algo? Não, a igreja é uma oportunidade de eu ganhar algo fácil. De eu ganhar algo fácil. Olha para a igreja como uma empresa, como algo de rendimento, não como a casa de Deus, não como o propósito de Deus. Veem as pessoas como moeda de mercado. Alguns vendem a igreja. Não, minha igreja vale tanto, porque tem tantos membros. Alguns fazem isso. Isso denigra a imagem do ministério, do evangelho. Isso denigra a imagem, sabe de quem? Do chamado dos pastores. Isso denigra a nossa imagem, denigra a imagem dos líderes espirituais. Porque alguns se corrompem com tão pouco, e se fosse com muito, pior ainda. Mas não entram debaixo de um propósito, por quê? Porque não sabem pescar, são donos de peixaria. Usam peixe como mercado, não são pescadores. O peixe para ele é o lucro do dia. O dono de peixaria, ele não atinge ninguém de forma alguma. Ele fica só atrás do balcão. Ele nunca sai para pescar. Ele espera o peixe, pronto. São pessoas acomodadas, preguiçosas. Não querem se envolver com o trabalho duro, com a perseverança da pesca. Só querem tirar proveito. Não, eu estou numa igreja que tem tantas pessoas, e lá nós estamos ganhando com tanta gente, que não sei o quê. Ele nunca ganhou uma vida. Eu encontrei um irmão um dia que estava contando uma testemunha para mim, e ela falou o seguinte: pastor, e aí o rapaz estava falando, ele tinha feito algumas coisas, e eu perguntei para ele, de que igreja você é? Aí ele falou assim: eu sou da Luz para os Povos. Ele falou: não, da Luz para os Povos não, eu sou de lá, ué. Eu nunca te vi. Ele falou: não, mas eu sou de lá. Eu falei: mas quando? Quando? Não, porque tem um tempo que eu não vou. Quanto tempo? Ah, tem uns 6 anos. Ah, tá. Você é de lá. De lá. De lá. Entende? Onde nós estamos, amado? Aonde nós estamos? O dono de peixaria é a pessoa que gosta da zona de conforto. Ela quer ficar sempre acomodada com as coisas. Não se importa com as coisas que acontecem. Eles não conhecem o sobrenatural. Não vivem o sobrenatural. Vivem o natural, são mundanas. Para eles o natural é que importa. Só pensa no conforto. São pessoas mundanas. Não se envolvem com o trabalho. O dono de peixaria, ele não usa isca. Ele não usa anzol. Ele não usa discípulo. Ele não usa arpão. Ele usa a faca. Ele só sabe cortar. Ele só sabe usar a faca para ele. Por quê? Porque ele não tem habilidade com estratégias de pesca. Eles não são perseverantes, nem com anzol, nem com rede, muito menos com arpão. Só querem tirar proveito dos esforços dos outros. Essas pessoas estão comprometidas com elas mesmas. Estão comprometidas com seus próprios interesses. Com a sua própria vontade. Com o seu jeito de agir. Não estão interessadas no reino. Não estão interessadas em crescimento, em desenvolvimento, em trabalho. Em lucrar verdadeiramente com a porção de Deus. Em lucrar com a presença de Deus. Hoje eu te convido a aprender a suportar pressão. Pois homens de Deus não se quebram diante de pressões. Você pode até emborcar. Você pode até emborcar, mas nunca se partir. Nunca. Nunca poderá se partir. Homens de Deus não se quebra ele. Não se quebram homens de Deus. Você pode emborcar, você pode ir até o fim, mas você não pode se quebrar. Não pode. Você tem que suportar a pressão. Você não pode cair simplesmente, para que você marque a sua vida na história, na sua geração, para que você marque outra geração com a sua vida. Você tem que derrubar os gigantes que vão se levantando contra você dia a dia. A cada dia um leão se levanta contra você. A cada dia há um gigante para que se levante contra você.
Agora esses gigantes te limitam a ser um homem notável, um homem diferencial. Um gigante limitou Saul a ser um homem diferente, mas não limitou Davi. Um gigante limitou todo o exército de Israel a ser um exército vitorioso, mas não limitou Davi. Gigantes vão se levantar todos os dias da sua vida. Para que você escreva o teu nome na história, você tem que aprender a derrotar gigantes. E o primeiro gigante que é derrotado na sua vida, às vezes é o seu discipulador que vai derrubar, mas depois ele vai te ensinar a matar os gigantes. Foi isso que Davi fez com o seu povo. O primeiro gigante que Davi matou foi Golias, e depois ele ensinou os seus discípulos a matarem gigantes. E a Bíblia fala no livro de Crônicas, quantos gigantes os homens de Davi mataram. Amado, na sua vida você tem que se posicionar, derrotar os seus gigantes, escrever o teu nome na história. Nossa vida depende das nossas escolhas, ou correr dos desafios, ou correr para os desafios. Seu ministério vai ser grande, numeroso, as suas bases, as suas estruturas são profundas em Cristo, e o que você menos espera, logo acontece na sua vida. Por quê? Porque você é confiante naquilo que vem de Deus, naquilo que vem de Deus. A Bíblia diz no livro de Jó, que é o cheiro das águas, se brotará, vai brotar na sua vida com os cheiros das águas. A Bíblia não mente, amado. A vida de Deus é permanente no nosso meio, quando nós entramos debaixo da vontade dEle, debaixo da direção dEle, debaixo da unção que vem, que mantém as nossas vidas nele. Agora, para isso acontecer, amado, nós temos que ter uma posição. Qual é a posição? A posição de acreditar naquilo que o Senhor falou para nós, de acreditar na promessa de Deus para nós, e não vivermos uma vida simplesmente por viver, sendo dono de peixaria, sentadinho, esperando que alguém faça algo. Todos os discípulos de Jesus trabalharam, laborearam. A Bíblia relata nomes de todos eles quando foi chamado, mas só alguns são dados como mais específicos. Por quê? Porque não eram discípulos, os outros eram, mas eles se disporam mais, fizeram algo a mais, quiseram escrever o seu nome de maneira diferente, mas a porção era para todos eles, porque todos foram chamados de igual modo. O problema é que nós estamos correndo da responsabilidade. Só anda acontecendo atrocidades no mundo, porque a igreja tem corrido da sua responsabilidade. A igreja tem deixado as coisas acontecerem, porque ela não quer se envolver. Ela tem medo de bater de frente com as coisas que estão erradas, com as estruturas erradas. Hoje eu ativo em sua vida uma nova passagem, uma nova chave, que abre porta dos lugares secretos do Senhor, onde estão as respostas para as suas vitórias, mediante as crises que você enfrenta. Ative essa porta na sua vida hoje, abra essa porta verdadeiramente, tome posse da chave que o Senhor tem para te entregar, não se limite mais. Às vezes as crises que você enfrenta porque você não se posiciona. Capítulo 3 do livro de Atos, conta a história de um homem. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, que punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava para que dessem uma esmola. Amado, a primeira coisa na sua vida, você nunca vai passar o que você não tem, você só passa o que você tem. Pedro e João ficaram constrangidos com a situação desse coxo. Eles pediram algo para ele, me dá uma esmola. E Pedro não tinha algo para dar, ele não tinha uma esmola para dar. João também não tinha. Ficaram sem entender o que fazia. E a Bíblia diz, Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós, olha para o meu olho, olha para mim. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Você só passa o que você tem. Pedro olhou para aquela situação, se sentiu compelido. O que eu vou fazer? Eu prego o Evangelho, e alguém está me pedindo algo, e eu não posso oferecer para ele algo que ele está pedindo. Eu não tenho a moeda. E a Bíblia fala que ele olha fitamente aos olhos de Pedro, e ali ele vê a presença do Senhor.
Amado, por onde você tem passado, as pessoas têm olhado para você e visto Cristo em você. Os seus olhos têm refletido a luz do Evangelho, a luz de Cristo. Para as pessoas olharem para você e dizerem: eu preciso daquilo que ela tem, eu preciso daquilo que ele tem. Aquele brilho é algo que tem que ser em mim, tem que ter para mim aquilo. Se não tiver para mim, não há razão da vida. As pessoas têm que olhar para você e desejar isso, e amar isso, e ter isso como controle compulsivo até da vida dele, em querer o que você tem, querer Cristo. E Pedro disse para ele: em nome de Jesus, levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele homem se pôs de pé. Outro lado, a palavra não volta sozinha. Quando você libera a palavra, há um convulsionar no céu, porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, liberou uma palavra. Algum tempo atrás, nós estávamos com um propósito, e eu vou só contar a história, não vou contar o milagre, porque ele ainda não aconteceu, mas eu já declarei ele espiritualmente. E eu conversando com esse senhor, e ele me disse: ô pastor, que bom que o senhor me veio aqui, conversou comigo e tal, e eu querendo muito aquela situação. Eu falei: pois é, e tal, aquilo, outro. E ele disse: não pastor, está muito difícil, Deus tem me abençoado em outros lugares, e vai acontecer, e tal, e tal, e tal, e tal dia, isso vai acontecer. E eu disse para ele: vai? Vai, tá bom. Agradeci e fui embora. A hora que eu fui virando a esquina, Deus falou para mim: apega-se na palavra dele. Eu falei: Senhor, em nome de Jesus, todas as palavras que ele liberou, dizendo que vai acontecer isso, 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 isso e isso, eu não lanço nenhuma fora. Ele liberou e eu me apego a elas. E eu declaro que no determinado tempo, e eu estipulo o tempo, 30 dias, para que isso aconteça, vai acontecer, em nome de Jesus, porque ele liberou a palavra, saiu da boca dele. E eu oro agora que os anjos do Senhor ativem isso espiritualmente. À tarde o telefone toca na igreja, para falar com a Rosária, e me manda um recado. Sabe o que é isso, amado? Deus faz. Deus trabalha para nós. A Bíblia diz que os anjos do Senhor trabalham a nosso favor. Entenda os propósitos daquilo que acontece na sua vida, e não perca as oportunidades. Olha a oportunidade que Deus deu até Pedro e João. O coxo olhou para ele e disse: me dá uma esmola. Ele disse: eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. O que é melhor, você receber a esmola ou aquilo que vem de Deus para a sua vida? Ou você acha que o coxo falou: não, eu queria esmola, e ser coxo o resto da minha vida? O que Deus tem para nós é muito melhor do que esmolas. Quando Jesus teve com aquela mulher Cirofenícia, a mulher falou para ele: Senhor, cura minha filha. E Jesus falou para ela: não é lícito eu curar a tua filha, porque primeiro eu vim para a casa de Israel, e não é lícito tomar da boca dos filhos e dar aos cães. Ela disse para ele: Senhor, e os cães não comem das migalhas que caem da tua mesa? Jesus olha para a mulher e diz: vai embora, a tua filha está salva, está curada, está liberta, vai que a tua fé te salvou. Não perca as oportunidades, você está diante do rei, o rei está ao seu favor. A Bíblia fala que quando Esther chegou diante do rei, a Bíblia diz que o rei estava ao favor dela, ao seu favor. Deus está ao nosso favor. Abra a tua boca, ative os segredos do céu para a sua vida. Não deixe o Senhor ficar esperando de você. Ative. Você está ao favor do rei. Agora, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Se vou continuar sendo dono de peixaria, ou se vou ser pescador de homens. Quando Jesus chamou os seus discípulos, eles tiveram que tomar uma decisão em largar as redes naturais para uma pesca diferente, que eles iriam aprender com o seu discipulador. E agora, eu quero encerrar, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Versículo 6. 13, capítulo
capítulo 13, versículo 6. Essa madrugada o Senhor falou comigo nesse versículo, eu queria compartilhar com você. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto, nela não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos, venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que ela ainda esteja ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se ela vier a dar fruto, bem está, e se não, mandarás cortá-la. Sabe o que temos que entender? É que nós desistimos muito rápido das coisas. Qualquer coisa muda a nossa visão. Qualquer coisa tira você do centro. Qualquer coisinha nos tira do centro. Esquecemos muito rápido, desistimos muito rápido, passamos muito rápido pelas coisas e esquecemos. Esquecemos das coisas que vivemos, esquecemos das lutas que travamos, esquecemos das escolhas que fizemos, esquecemos de passados gloriosos, de lutas constantes, de vitórias sangrentas. Esquecemos. E um povo que não conhece a sua história, ou o seu passado, está fardado ao fracasso e a cometer os mesmos erros que cometia antes. Esquecemos muito cedo das coisas, deixamos para trás as coisas muito fácil, não nos apegamos nessas coisas e deixamos para trás. Por quê? Porque gostamos de tudo novo. Tudo tem que ser novo para nós. Somos interesseiros demais com algo novo. Um novo relacionamento é muito bom. Uma nova namorada, um novo namorado, um novo filho, uma nova filha, uma nova casa, um novo emprego, uma nova empresa, um novo sonho, uma nova visão. Mas o Senhor quer nos ensinar hoje que não devemos desistir das coisas tão cedo. Não desista das coisas tão cedo. Não desista dos projetos tão cedo por causa dos levantes e constantes levantes das nossas vidas. O Senhor daquela vinha queria arrancar aquela videira que produzia vinho, fruto da uva, muito rápido. 3 anos, estou vindo aqui, tem 3 anos, essa figueira estéril, essa figueira está estéril, eu vou arrancar essa figueira e vou lançá-la fora. Ela tem 3 anos que eu venho cá e não como nada dela, não dá nada para mim, ela não produz mais, ela está roubando a energia do solo, ela tem dividido o espaço com as outras produtoras, ela tem roubado o esterco, a água, a produção de outras. Porém o viticultor pediu mais uma chance. Falei: Senhor, me dá mais uma chance, para mim fazer essa vinha produzir, para mim fazer essa figueira produzir. Ele queria adubá-la, queria mexer na terra, nas suas raízes, ativar nela o senso de produtividade, ativando nela o DNA do fruto. Amado, é isso que o Senhor está fazendo com você essa noite. Ele está ativando em você um senso de produtividade. Ele está mexendo no teu DNA, para que você entenda que você precisa dar fruto. A Bíblia diz em João 15, que nós temos que dar fruto. O nosso fruto tem que permanecer. O Senhor está ativando a sua vida hoje, algo que vem dEle. Quer ativar em nós um senso de produtividade. Ele quer mudar o nosso DNA para produzirmos bons frutos, frutos que agradam o Senhor, o dono da vinha. Aqui o viticultor fala: daqui um tempo, 1 ano, o Senhor volta, daqui 1 ano o Senhor volta, e se ela não tiver produzido fruto, o Senhor corta, mas eu te garanto, que daqui 1 ano, o Senhor vai comer bons frutos dela. O Senhor me colocou aqui, essa noite, como aquele viticultor para a sua vida, para cavar a beira das suas raízes,
e introduzir um novo adubo, e molhar bem as suas raízes com uma água de vida que vem dele, para que você não desista da sua filha, não desista do seu filho, não desista do seu pai, não desista da sua mãe, para que você não desista da sua família, para que você não desista do seu emprego, da sua faculdade, não desista dos seus sonhos, dos seus projetos, para que você não desista do seu ministério, para que você não desista do seu casamento, para que você não desista da vida das pessoas que Ele colocou para que você ganhe, e que principalmente, para que você não desista da sua vida, pois ela é muito especial para Ele, ela é muito especial. Por isso, Ele está te dando uma nova chance de produzir bons frutos para Ele. Decida hoje fechar a sua peixaria e ser um pescador de almas. Chame o Senhor sobre a sua vida, ative a vida, a unção, a porção de Deus sobre você, abra os códigos da Bíblia sobre a sua vida, abra as portas das bênçãos sobre a sua casa, ative uma porção de Deus sobre você todos os dias, seja perseverante, não desista fácil das coisas que o Senhor te deu, não busque simplesmente novos caminhos por buscar, entre na direção de Deus e caminhe até o fim, porque no fim de tudo, Ele vai poder dizer para vocês: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor, que foi preparado para aqueles que eu espero. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Essa música é uma música muito conhecida, mas eu quero que você escute, porque ela é um recado de Deus para você. Deus te ama, e Ele te chamou para ser pescador de homens. Ele te chamou para ser pescador de homens. Aonde você tem lançado o seu anzol? Aonde você tem lançado as suas redes? Aonde você tem mergulhado para achar os peixes que o Senhor te deu como peixes grandes? Sabe quem são os peixes grandes da sua vida? Sua família, sua casa, seus pais, seu esposo, sua esposa. Esses são os maiores peixes que você deve ganhar. Eu não sou nada sem ti, ó Pai. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença, ó Pai. Eu morro. Não há nada sem tua presença, sem a tua presença. Eu morro. És meu tudo. Deus essa noite quer te ensinar a pescar. Ele chamou todos os que quiseram ser seus discípulos para ser pescadores de vida. Meu braço forte. Não há fundamento do Evangelho sem alma. Maravilhoso. Temos que nos importar em ganhar vida. É lógico que temos que nos qualificar. Eu não sou nada. É lógico que temos que aprender. Temos que aprender do Senhor todos os dias. Temos que buscar conhecimento. Mas o Evangelho que não tem fruto é um Evangelho morto. Não dá vida, não produz vida. Jesus fala: aquela árvore ligada em mim que não dá fruto, ela está morta. Sem tua presença